Senhor presidente, demais deputados, Dr. Carlos Kaiper, Procurador-Geral do Estado, senhor representante do Tribunal de Justiça, desembargador Sejalmo Sebastião de Paula Neri, representante do Ministério Público Estadual, Dr. Júlio César Finger, senhor defensor público-geral em exercício, Dr. Nilton Leonel Maria, senhor coordenador do Gabinete de Políticas Públicas para o Negro da Prefeitura de Porto Alegre, senhor Clóvis André Silva da Silva, neste ato representando o nosso prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati, senhora coordenadora da comissão organizadora da 2ª Semana Estadual da Consciência Negra, Beatriz Ribeiro dos Santos, senhoras e senhores, senhores parlamentares dessa casa, distinta plateia. Em nome do Partido dos Trabalhadores, quero dizer que em 20 de novembro, quando se completava 316 anos da morte de Zumbi dos Palmares, foi instituído o Dia da Consciência Negra, uma data para comemorar as conquistas rumo a uma sociedade mais igualitária, mas também para pensarmos nos avanços que ainda precisamos galgar. Faço parte de um partido, o Partido dos Trabalhadores, que por ser libertário, se insurge contra todas as formas de discriminação de gênero, religiosa, étnica ou racial. O PT não seria o mesmo sem a luta do povo negro, seja dentro do próprio partido ou nos espaços institucionais. É fundamental que o poder público enfrente esse problema crônico e emblemático que é a questão racial, pois tanto no poder executivo como no legislativo e no judiciário, a presença de negros e negras é ínfima, considerando que somos o 2º país em população negra no mundo, só ficando atrás da Nigéria, e que metade da população brasileira é negra, conforme dados do IBGE. O racismo tem sido necessário para a manutenção do poder da elite brasileira. Sabemos que o acesso dos afrodescendentes às universidades e ao mercado de trabalho desequilibraria as classes sociais, políticas e econômicas no Brasil. Essa situação remete à necessidade de ampliarmos e avançarmos na conscientização da população negra e da sociedade em geral, para que possamos propiciar referenciais de identificação étnica, cultural, histórica e, consequentemente, política a um povo que foi espoliado e que até hoje sofre as consequências da escravidão. Já existem diversas leis e políticas públicas voltadas para o povo negro. Precisamos de força para implementá-las plenamente. O Estatuto da Igualdade Racial, que está completando um ano em vigor, é um importante instrumento legal que possibilitará a correção de desigualdades históricas no que se refere às oportunidades e direitos ainda não plenamente desfrutados pelos descendentes de escravos do país. Uma parcela da população que se encontra em situação desprivilegiada, tanto nas condições de moradia, quanto na qualidade de vida e saúde, de segurança e possibilidades de ascensão social. A valorização da história e da cultura do povo negro no currículo escolar é fundamental para mudarmos os conceitos das futuras gerações. Essa decisão tem forte repercussão pedagógica na formação dos professores e, principalmente, na inversão de concepções da história oficial, que mantém culturalmente referenciais falsos, mas necessários para a manutenção do poder vigente e a exploração do povo negro e dos trabalhadores no Brasil. O acesso à universidade é outra questão que aos poucos está sendo revertida com a política de cotas e o ProUni. A perseguição e o desrespeito aos religiosos de matriz africana no Estado e no país, pela intolerância religiosa, são exemplos concretos de que a luta pela sociedade igualitária e antirracista precisa continuar.
Na área da saúde, o SUS estabeleceu procedimentos médicos para tratar a anemia falciforme, uma anomalia genética que pode afetar descendentes de africanos, tornando o portador mais suscetível a infecções. Carecemos ainda da universalização do tratamento em todo o país. Não podemos esquecer a situação das mulheres negras, que são as mais discriminadas na nossa sociedade. Ocupam os postos de trabalho com menor remuneração e recebem apenas 40% que recebem as mulheres brancas. Precisamos reverter esse quadro geral de desigualdade, reivindicando a reparação dos crimes cometidos pelo regime escravocrata e de medidas compensatórias, com ações afirmativas e cotas raciais. E continuarmos a apontar continuamente os índices sociais de desigualdade em função da cor da pele. O racismo pode ser reportado além dos países e continentes, pois é estrutural e foi construído com a ideologia de inferiorização racial. Por isso, mantém-se até hoje e explica, por exemplo, por que no Brasil as comunidades remanescentes de quilombos não têm a titulação de suas terras, após séculos e séculos de resistência pelo direito à territorialidade. Defendo a demarcação e titularidade de territórios das comunidades quilombolas do Estado. São 174 grupos de descendentes de escravos que carecem de políticas públicas. Precisamos acelerar a titulação das terras quilombolas e contestar a ADIM contra o decreto presidencial que garante o direito de identificação e reconhecimento, demarcação, titulação dessas terras tradicionais de quilombos. Isso é símbolo de toda a nossa luta contra o racismo e discriminação. Encerro o meu pronunciamento com a poesia, senhor presidente, a poesia de Oliveira Silveira, nosso homenageado na 2ª Semana Estadual da Consciência Negra, promovida pela Assembleia Legislativa. O muro. Eu bato contra o muro, duro, esfolo minhas mãos no muro, tento longe o salto e pulo, dou nas paredes do muro, duro, não desisto de forçá-lo, hei de encontrar um furo, por onde ultrapassá-lo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jefferson.